Alunos de manutenção, bem-vindos. Hoje o tema da nossa aula é manutenção de rolamentos, tá? Eu vou fazer uso de uma coleção de slides aqui, que não foi eu que elaborei, tá? Isso aqui é um material da própria NSK. NSK é um fabricante, é um grande fabricante aí de rolamento, tá? Então, para quem não conhece, é uma marca bem conhecida, um fabricante bem conhecido, bastante consolidado no mercado e uma marca de rolamento de muita qualidade, tá? Então esse material é todo fornecido por essa empresa, tá? Eu tive esse material através de uma outra escola que eu trabalhei. Na época eu recebi esse material, né? E assim, é um conteúdo bastante útil dentro da manutenção industrial, tá? Já que rolamento é um componente mecânico que, em grande parte das vezes, né, onde ele está presente nos equipamentos rotativos, em boa parte das vezes, o apoio, né, o elemento de apoio que proporciona o movimento de rotação do componente, seja numa bomba, num redutor, numa esteira, né, enfim, num motor. E então é um componente muito comum, né? Então, em boa parte das vezes em que se faz a intervenção num determinado equipamento rotativo, o rolamento ele é objeto de análise, né? Ele é um componente que deve ser dado uma devida atenção, é um componente que tem um custo relativo elevado, e é um componente suscetível à falha, né? Já que, como eu falei, ele atua como elemento de apoio de elementos rotativos dentro de equipamentos, né? Então é um componente mecânico bastante suscetível à falha e deve ser dada a devida atenção a isso, né? Então hoje nós vamos fazer uma abordagem rápida aqui em cima de algumas informações básicas, né, que compõem um rolamento. Depois nós vamos seguir em alguns slides onde é feito de uma forma bastante ilustrativa o procedimento de desmontagem e montagem de rolamento, tá? Então isso, dentro dos planos de manutenção, é de grande importância, tá? Bom, um rolamento, então aqui a gente consegue ver três dimensões, né? A gente tem aqui um diâmetro interno do rolamento, ó, né? Nesse caso o exemplo é de 25 milímetros, né? O rolamento ele tem uma largura, né, que é a medida B do rolamento. Então a gente tem aqui uma largura, nesse caso uma largura de 15 milímetros, e o rolamento ele tem um diâmetro externo, tá? Então o diâmetro externo nesse caso é de 52 milímetros, né? Aí tem aqui dois afastamentos, né, onde são informados aí as tolerâncias, né, das medidas, tanto do diâmetro interno, da largura, como do diâmetro externo, tá? Então aqui é feito... essas medidas elas compõem uma codificação básica do rolamento, né? Então a identificação de um rolamento ela é feita através de um código, e esse código ele contempla algumas informações, né? Ele representa algumas informações dimensionais do componente, tá? Então nós vamos ver como que funciona essa codificação, né? Então aqui tem um exemplo. Aqui ainda não é de fato aí os slides voltados à manutenção, mas isso aqui dentro da manutenção é de grande importância para que a pessoa que está efetuando aí a intervenção no equipamento saiba como identificar um rolamento, tá? Que é através desses códigos. Por isso que é feita essa abordagem rápida aqui, sem nenhuma pretensão de aprofundar nesse conteúdo de codificação, porque isso aqui é um assunto bastante extenso e tomaria aí certamente um tempo maior para que fosse abordado com mais detalhes, né? Então a gente vai fazer uma abordagem rápida aqui para poder
fornecer aos alunos um conhecimento básico acerca de como identificar um rolamento através do código, tá? Então aqui o primeiro número ele identifica o tipo de rolamento, né? Depois nós vamos falar de alguns tipos aí. Então aqui tem rolamento de esfera, rolamento de rolo paralelo, rolo cônico, tem rolamento de agulha, então tem aí vários tipos, né? Rolamento é um elemento que há uma variedade muito grande. Se a gente pegar um catálogo da própria NSK, por exemplo, um catálogo de rolamento ele vai ter aí cerca de 800 páginas ou mais, né? Ou seja, há uma variedade muito grande de rolamentos com relação às medidas, aos tipos, às aplicações, né? Tá? Então, a forma de identificar tudo isso é através de um código. Tá? Esse código ele é padronizado por norma específica para que haja uma comum identificação a todos os fabricantes. Tá? Aqui, o segundo dígito ele vai representar a largura, o terceiro o diâmetro externo, né? E o último dígito ele vai representar o diâmetro interno. Esse diâmetro interno ele vai seguir, de acordo com as medidas do rolamento, 4 regras, né? Então nós vamos ver cada uma dessas 4 regras para determinar o diâmetro interno do rolamento, conforme diz aqui nessa última informação, tá? Então a primeira regra, né? Se os dois últimos dígitos aí, o último dígito for de 1 a 9, isso para rolamento de pequena dimensão, de 1 a 9, o número ele representa a própria medida interna, tá? Então o rolamento, por exemplo, 601, ele tem um diâmetro interno de 1 milímetro, ou seja, é um rolamento muito pequeno, né? O 602, 2 milímetros, e assim até o 609, que tem um diâmetro interno de 9 milímetros, tá? Então essa é a primeira regra. A segunda regra os dois últimos dígitos, por exemplo, 00, eles representam um determinado diâmetro. Então, o 00 representa o diâmetro de 10 milímetros. O 01 representa o diâmetro de 12 milímetros. Tá? Isso diâmetro interno, onde é montado o eixo. O 02, 15 e o 03, 17 milímetros. Tá? Então, essa é a terceira regra. A segunda regra. A terceira regra, que aí cai numa gama de rolamentos que contempla aí boa parte da indústria, né? Que é as medidas de 20 a 480 milímetros, né? Então tem uma regra aqui também, ó. Pega os dois últimos dígitos e multiplica por 5. Tá? Então 0,4 vezes 5 dá 20 milímetros. Tá? Então o rolamento 6204, ele tem um diâmetro interno de 20 milímetros. O rolamento 6205, 25 milímetros, e isso até 96, tá? Então, um rolamento lá com os dois últimos dígitos 96 significa que ele tem um diâmetro interno de 480 milímetros. Já é um rolamento de tamanho considerável, né? E a quarta regra, quando os furos, quando o diâmetro interno é maior do que 480 milímetros, ele vem representado por um código, né, os primeiros dígitos aqui, barra a medida do diâmetro interno. Tá? Então, barra 500 significa que o diâmetro interno é de 500 milímetros. Barra 7.800 significa que o diâmetro interno é de 7.800 milímetros de diâmetro interno. É um rolamento estupidamente grande, né? Tá? Então essas são as 4 regras aí para poder especificar. Esse slide ele só mostra que para um mesmo diâmetro interno é possível vários diâmetros externos e várias larguras, tá? É lógico que a dimensão do rolamento, e não é o nosso foco aqui, como que a gente determina a dimensão? Isso é etapa de projeto, né? Então, qual é o rolamento e quais as dimensões do rolamento, isso dentro da indústria metalmecânica, dentro do universo da mecânica como um todo, é uma etapa, especificado na etapa de projeto do equipamento. Tá? Então, a manutenção ela tem pouca influência, vamos dizer assim, na hora de se determinar as dimensões do rolamento. Né? Então, ele
ele é especificado baseado na carga, na intensidade e no modo com o qual a carga é aplicada. Por exemplo, a gente tem rolamento em que o esforço predominante é um esforço radial, ou seja, no sentido do diâmetro. Tem aquele tipo de equipamento em que o esforço predomina na face do rolamento, né, que são conhecidos como rolamentos axiais, e tem algumas situações em que a carga ela é combinada, tanto no diâmetro quanto na face. Nesses casos, para esse tipo de aplicação, tem determinados rolamentos que atendem a esse tipo de solicitação mecânica também, tá? Então aqui é só um exemplo de um determinado rolamento, né, e as informações contidas na codificação desse rolamento. Esses primeiros dígitos aqui, eles vêm gravados na face do anel externo do rolamento, tá? Então 6203. Então 62, ó, é o rolamento fixo de uma carreira de esfera. O 03, diâmetro interno, né? Então nós vimos lá que 03 corresponde ao diâmetro de 17 milímetros. Aí tem outras informações, tá? Então isso aqui é só para conhecimento, sem nenhuma pretensão de decorar tudo isso aqui, até porque numa eventual necessidade de consultar informações acerca de um determinado rolamento, deve-se fazer isso através do catálogo do fabricante, tá? Então, cada uma dessas letras e números aqui representa um significado. Por exemplo, aqui, DDU L1 significa que a vedação com contato nos dois lados feito com borracha nitrílica, né? Então esse rolamento ele tem uma vedação, ele não tem ali os elementos expostos, né? Para que seja feita a lubrificação frequente. Então ele já vem lubrificado e vem com uma vedação, tá? E assim por diante, tá? Então aqui, por exemplo, ENS, lubrificação para alta temperatura e alta velocidade, né? E tem aqui o tipo de óleo e assim por diante, tá? Então, cada uma desses números ou letras tem um significado dentro da codificação do rolamento. Bom, aqui nós vamos observar numa sequência a manutenção de um motor elétrico, né? Como eu disse no início, o motor elétrico ele é composto por dois rolamentos, né? Um em cada extremidade aí das carcaças do motor, tá? Então, isso é montado nas tampas, né? Conforme nós vamos ver. Então, o rolamento ele é montado na tampa do motor. Então, a tampa ela é o próprio mancal, tá? E daí nós vamos passar numa sequência aqui para poder identificar como que é feito a correta desmontagem, a aferição das medidas na onde é montado o rolamento e depois os procedimentos corretos de montagem, tá? Então esse é o motor, tá? Então aqui a fase inicial é tirar o motor da onde ele está alocado, né? Então solta lá da base, solta o tipo de acoplamento aqui, que pode estar acoplado num redutor, numa esteira, num elevador, enfim, né? E daí o motor ele vai para uma bancada, conforme vocês estão vendo aqui. Ele é desmontado, né? Então é feito ali, é retirado as tampas, retirado ali todos os componentes, né? Faz-se uma limpeza. Aí aqui está o rolamento montado no eixo do motor, tá? Então esse é um rolamento de esfera, ó, né? E daí aqui mostra o procedimento para poder extrair esse rolamento. Então isso aqui é uma ferramenta, aqui no caso hidráulica, que ela é como se fosse um saca-polia, né? Para quem já conhece um saca-polia, é muito parecido, e ele é conhecido como extrator hidráulico, tá? Fabricado pela própria NSK, tá ok? Então esse é uma ferramenta aí adequada para fazer a remoção do rolamento. Né? Do outro lado é a mesma coisa, então aqui é o outro lado, né? A gente tem aqui o rolamento. É importante, após a desmontagem, isso aqui é uma falha, às vezes acontece dentro dos procedimentos de desmontagem de equipamento, o mecânico ele não fazia a aferição. Então, esse diâmetro aqui, ó, é na onde vai montado o diâmetro externo do rolamento.
Então aqui o mecânico está fazendo a aferição para verificar se não houve um desgaste e se o rolamento ele não está folgado dentro desse diâmetro externo aqui, tá? Então esse é um procedimento que deve ser feito e obedecido às dimensões, né? Especificada pelo fabricante do rolamento, tá? Da mesma forma deve ser feito uma aferição do diâmetro externo do eixo na onde é colocado o rolamento. Então o rolamento ele vai montado nesse colo aqui, ó, né? E essa medida aqui, normalmente ela trabalha com uma certa interferência. Então se o rolamento é um diâmetro interno de 60 milímetros, né? Que deve ser mais ou menos esse diâmetro aqui. Esse diâmetro do eixo ele deve ter ali uma medida levemente maior, em cerca de 1 a 2 centésimos de interferência. Então é uma medida bastante precisa e isso leva a uma necessidade muito grande de se fazer a aferição dessa medida. Por exemplo, se esse diâmetro aqui, se o rolamento é de 60 milímetros, ao desmontar, o mecânico constata que esse diâmetro aqui está com 59,98 milímetros, 2 centésimos a menos de 60. Esse diâmetro ele não esse eixo ele deve ser recuperado, ou trocado, ou feito algum processo para poder recuperar esse eixo aqui. Tem algumas alternativas para isso, não vou entrar em detalhes agora, tá? O que é importante enfatizar aqui é que esse diâmetro ele deve ser aferido e deve estar dentro das medidas especificadas pelo fabricante do rolamento, né? De maneira geral, com uma leve interferência de 1 a 2 centésimos aí maior do que o diâmetro nominal, tá? Aqui a medição do outro lado do eixo, tá? Então é feito aqui a aferição das medidas, né? Aí aqui só tem um erro aqui, pessoal, ó, agora que eu vi isso. Dimensional está escrito com C, tá? Então aqui o dimensional é com S. Depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Agora que eu verifiquei isso, no slide anterior também está a mesma coisa, tá? Então depois eu corrijo. Bom, aqui o aquecedor indutivo, ele é um equipamento aí que faz o aquecimento do rolamento para que ocorra uma dilatação do diâmetro interno, para que esse diâmetro interno seja montado no eixo, né? Conforme eu falei, aqui, ó, esse diâmetro ele está levemente maior, ou seja, há uma montagem com interferência, né? A gente precisa voltar um pouquinho nas aulas de metrologia, tá? Então essa montagem com interferência faz com que haja uma certa dificuldade em montar isso à temperatura ambiente. Então o rolamento ele é aquecido através desse aquecedor indutivo, tá? Esse aqui é um outro mais moderno, mas o objetivo é o mesmo, aquecer para dilatação. Dilata alguns centésimos aqui, o mecânico pega o rolamento e monta com a mão, tá? Que é isso daqui que ele está fazendo. Então o rolamento ele foi aquecido a cerca de 80, 90 graus, né? E esse rolamento ele é colocado facilmente aqui no diâmetro em função da dilatação do diâmetro interno. Então é possível montar com a mão. Do contrário, como há interferência, tem que montar com certo esforço, ou esforço de impacto ou de prensagem, tá? O aquecedor indutivo é uma ferramenta que facilita todo esse processo de montagem e garante a qualidade do trabalho de manutenção, tá? Aqui do outro lado é a mesma coisa, então o rolamento está sendo montado aquecido, né? Depois coloca-se a graxa, né, especificada pelo fabricante, que é isso aqui, e faz a montagem dos dois lados, monta o motor, né? Então o diâmetro externo ele vai nas tampas do motor, aqui vai a tampa do mancal e aqui vai um sistema de vedação, aqui vai um retentor para poder fazer a vedação do rolamento, tá? E aqui ele vai para a expedição, né? Tá? Então a instalação, como que ela deve ser feita? Aqui mostra como que não tendo, né? A empresa não tendo aí um aquecedor indutivo, a montagem ela pode ser feita com impacto. Tá? Então pode-se usar um martelo, desde que a pancada não seja direto
no rolamento, principalmente no diâmetro externo. Então percebe que aqui a interferência ela é no diâmetro interno. Então coloca-se uma luva, uma bucha, de modo a apoiar nas faces do diâmetro interno e depois o martelo, né, dá o impacto na bucha e a bucha vai efetuando a montagem do rolamento, né? Aqui a instalação, então o que é certo e o que é errado. Por que isso aqui está errado? Então nesse caso aqui está errado, tá? Diz aqui, por quê? Porque a interferência, aqui o rolamento está sendo montado no diâmetro, em seu diâmetro interno, diâmetro externo do eixo. E a bucha ela está sendo apoiada no anel interno, no anel externo. Isso faz com que haja uma alavanca aqui, e isso danifica o rolamento. Ou seja, para manutenção é um erro grave. Por quê? Porque já condena o rolamento antes dele ser usado. Tá? Então percebe que isso aqui é o certo, e a bucha ela é apoiada nas faces do diâmetro interno, na onde há interferência. Aqui não tem esforço nenhum sendo aplicado de montagem. Aqui sim, né? Então o diâmetro interno aqui do eixo ele deve percorrer o diâmetro externo do eixo aqui, né? O diâmetro interno do rolamento deve deslizar sobre o diâmetro externo do eixo, e isso faz com que o esforço seja aplicado corretamente nas faces do anel interno, tá? Então aqui, o que é errado, né? Então vocês percebem que a força está sendo aplicada aqui, percebe como que a alavanca, ó como é que mostra a abertura entre as pistas, né? E o elemento aqui que é a esfera. Então isso aqui já danificou o rolamento, tá? Então o certo é a carga aplicada nesse anel e não no anel externo conforme está aqui, tá? E isso já danifica, Então aqui uma esfera danificada, a pista já toda marcada, né? E isso faz com que o trabalho de manutenção tenha aí uma baixa qualidade, né? Fique fora daquilo que é o correto, tá, pessoal? Então isso aqui é o próprio fabricante do rolamento, tá? Que diz que isso aqui deve ser montado da melhor forma possível, né? Então essa orientação aqui com relação à montagem, a forma correta de montar, é do próprio fabricante. E ele só garante a qualidade do rolamento se for montado dentro dos procedimentos corretos, né? Senão o próprio mecânico já estragou o rolamento antes dele ser colocado no equipamento, tá? Aqui falhas de instalação nas bordas, então percebe que a pista do rolamento está toda marcada, né? Isso devido à montagem inadequada, tá? Aqui, na hora de montar no mancal, então percebe que o diâmetro externo agora está montado. Isso aqui é o furo do mancal, está em corte aqui, tá? Então isso aqui é o furo do mancal. Apoio a bucha no diâmetro externo, que é o diâmetro que está sofrendo a interferência de montagem. E bate o martelo na bucha, né? De modo que a bucha empurre o rolamento. Tá? Então aqui, o que é certo e o que é errado, isso aqui está errado porque a interferência é no diâmetro externo. Então está sendo montado no mancal o rolamento. E a bucha está apoiando o diâmetro interno. De novo, está fazendo uma alavanca. Tá? Então o que é errado, o que é certo. A bucha apoiando no diâmetro externo, que é o diâmetro que está sendo submetido ao esforço de montagem. Tá? Quando não há o aquecedor indutivo, há uma forma improvisada, porém adequada de se aquecer o rolamento. Então bota o rolamento dentro de um recipiente com óleo, tá? Então aí bota esse recipiente. Então isso aqui é um recipiente, tá? É uma lata, por exemplo, aí que está cheia de óleo, isso aqui, Aqui dentro é o óleo e aqui é o rolamento, né? Então bota essa lata dentro de uma outra lata com água, né? Como se fosse um banho-maria aqui, e aquece essa lata. A água vai aquecer a 100 graus. Ela aquecendo a 100 graus, ela vai aquecer o óleo que por sua vez aquece o rolamento. Então é uma forma improvisada, tá? Isso aqui pode ser feito sem maiores problemas, tá? Então aqui é o aquecedor indutivo, né? Conforme eu já falei, o que é errado, que muitos mecânicos usam esse procedimento, né? E isso aqui, de certa forma, já prejudica o rolamento antes da montagem. É aquecer com uma chama. Essa chama aqui ela tem uma temperatura de 800 graus. 800 graus, quando entra em contato com a superfície metálica polida
né, do rolamento já oxida. A oxidação faz com que o rolamento ele já fique prejudicado, tá? Então essa forma de aquecer com maçarico, isso aqui não é o mais adequado, embora seja amplamente usado aí, né? Muitas vezes usado dentro das empresas em montagem de rolamento, especialmente os rolamentos de grandes dimensões, tá? Então aqui, né, o que é certo e o que é errado, né? A remoção, ó, então apoiou a bucha, né, para poder fazer a remoção do mancal, aqui nesse caso, né? E aqui o que é incorreto, ó. Então isso aqui é incorreto, ó, tá? Porque a bucha está apoiada no diâmetro interno e o que tem a interferência é o diâmetro externo, né? Então aqui já tem algumas marcas, né, de remoção. Se o rolamento ele já está condenado por um outro motivo, já chegou ao fim da vida útil, né, que é especificado pela fadiga do material, na remoção não tem tanto problema estragar o rolamento, mas na montagem, estragar um rolamento novo, isso dentro da manutenção mecânica é algo, do ponto de vista profissional, inaceitável, tá? Então aqui a desmontagem em prensa, né? Então apoia-se aqui, ó, a mesa da prensa ali, ó. Então a mesa ela está apoiada aqui no diâmetro interno, ó, e a força faz com que o eixo saia do rolamento, né? E aqui o que é errado, percebe, ó, que o apoio, isso aqui, por ser tão simples, tem alguns profissionais que fazem errado, ó. Então bastava empurrar isso aqui para frente para apoiar aqui, ó, tá? Ou seja, desse jeito, quando a força é aplicada, já faz uma alavanca aqui entre a esfera e as pistas, tá? A remoção com extrator, então percebe que o extrator, da maneira correta, está apoiado na onde está montado, ó, diâmetro interno montado no eixo. E aqui o errado, né? Diâmetro externo, não tem nada montado no diâmetro externo, ele foi apoiado no local errado, já está danificando o rolamento na remoção, tá? Aqui, uma coisa que é importante, é o último slide já, e daí depois na sequência nós vamos falar sobre as falhas. Na hora de se fazer a montagem, é importante fazer a medição. Em algumas situações, isso é feito pelo próprio controle de qualidade da empresa que fabricou a peça, né? Então o mecânico ele não tem tanta responsabilidade. Mas quando é um trabalho de manutenção, em que faz-se a usinagem ali no setor de manutenção da empresa, e essa usinagem ela não passa por um controle de qualidade, né? Na hora de montar, deve ser feito as medições, por exemplo, no caso do eixo, ó, em vários pontos, né? Então se a gente olhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui um marcador de novo. Tá, então aqui eu vou finalizar. Deu isso. Aí deixa eu pegar um marcador aqui. Então, ó, esse é o diâmetro do eixo. Então deve medir em vários pontos, ó. Porque se ocorreu ovalização na usinagem e mediu num ponto só, pode ser que numa outra diagonal medida, a medida do rolamento esteja maior e o rolamento será montado numa medida não especificada, né, oferecendo uma resistência para ser montado, e isso pode danificar o rolamento. E, em contrapartida, pode ser facilitada a montagem se não tiver interferência. Depois, em trabalho, a pista pode girar em cima desse diâmetro aqui, também danificar. No mancal, né, então, é importante medir aqui é onde vai o externo do rolamento, ó, tá? Então esse diâmetro externo ele vai montado aqui, ó, tá? Então é importante medir em vários pontos também, ó, tá? Para que perceba alguma ovalização, algum desvio geométrico da peça, e isso leve a uma montagem inadequada em termos dimensionais. Tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Então é uma rápida, né? Eu acredito que foi uma rápida abordagem, porém isso aqui é muito útil para manutenção mecânica, para desmontagem de equipamentos rotativos, para montagem principalmente de equipamentos rotativos, tá? Então esses procedimentos, do ponto de vista da manutenção, eles proporcionam
uma qualidade da operação de intervenção no equipamento. Tá? Se é montado com qualidade, isso garante a qualidade do trabalho de manutenção que foi feito no equipamento. Tá? Eu vou encerrar essa apresentação. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre as falhas em rolamentos com uma quantidade menor de slides. Tá? Então eu fico por aqui.